Olá, meus amigos e minhas amigas. Iniciamos o vídeo de hoje falando sobre um relatório russo que fala sobre avanços na linha de frente. Segundo o comunicado oficial dessa quinta-feira, as tropas russas teriam, nas palavras deles, libertado 3 localidades nas últimas 24 horas, sendo uma na região de Kharkov e 2 na chamada República Popular de Donetsk, no leste da Ucrânia. Na região de Kharkov, as forças do chamado Battle Group West teriam tomado o controle da localidade de Stroyevka em uma ação descrita como Operação Ativa. Já em Donetsk, as unidades do Battle Group South teriam conquistado Gnatovka, também por meio de uma operação classificada como decisiva, termo que, nos comunicados militares russos, eles costumam indicar combate direto e com uso intensivo de meios pesados. E ainda em Donetsk, só que dessa vez com o Battle Group Center, os russos dizem ter assumido o controle da vila de Shevchenko-Pervoy, novamente por meio de operações ativas. Bom, gente, esses comunicados seguem aquela linha bastante característica da estratégia de informação, Destacar avanços territoriais, mesmo que sejam localizados, para acabar reforçando a ideia de avanço, motivando as próprias tropas e passando desânimo para o inimigo. No entanto, o tamanho não é o único fator de importância de um avanço. E tem que entender que mesmo pequenas localidades, como essas mencionadas, podem ter valor logístico ou representar pontos de pressão para deslocar a linha defensiva do inimigo. Nós vamos ainda voltar aos relatórios dos dois lados nesse vídeo, mas agora vamos falar de avanços confirmados por geolocalização. Bom, imagens geolocalizadas publicadas ontem mostram que tropas russas conseguiram avançar recentemente para o sudeste de Noviput, que fica ali no sudeste corenevo. Esse avanço é parte de uma série de operações ofensivas que os russos realizaram ali na região de Kursk nos dias 27 e 28 de maio. Além disso, imagens também geolocalizadas mostraram que as tropas russas avançaram pela rua Dniprovska, que fica bem no centro de Chassivar. Esses avanços acabam demandando um quantitativo de tropas que precisa de reposição, E sobre isso, Dmitry Medvedev, que é o vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, afirmou que cerca de 175 mil pessoas chegaram a unidades militares desde o começo de 2025. E ele ainda acrescentou que mais de 14 mil se juntaram às chamadas unidades voluntárias. E isso dá uma média de aproximadamente 1.285 novos combatentes por dia. Claro que você deve estar pensando assim, e as baixas? Bom, eu já comentei aqui no canal que eu não gosto de postar relatórios de baixas, pois normalmente esses números são torturados, retorcidos para serem usados como guerra de informação, Apenas para vocês terem uma ideia, eu vou trazer alguma dessas informações que não são verificáveis, ou seja, você pode dizer ou chutar o número que quiser e apresentá-los em relatórios com carimbo oficial do Ministério da Defesa dos dois países. Por exemplo, o Estado-Maior ucraniano tem feito divulgações constantes sobre as perdas diárias da Rússia. Só para vocês terem uma noção, segundo eles, entre dia 1º e 28 de maio, a média de soldados russos mortos por dia teria sido em torno de 1.140. Mas claro, os russos também têm suas próprias contas e falam das perdas ucranianas em detalhes. Segundo o Ministério da Defesa da Rússia, só nas últimas 24 horas, mais de 1.245 soldados ucranianos teriam sido mortos em todos os setores da linha de frente. Além disso, os russos também divulgaram que atingiram um abrigo que estaria sendo usado para armazenar lançadores múltiplos de foguetes HIMARS, esses fornecidos pelos Estados Unidos, e que também destruíram, segundo eles, um local de produção de drones de ataque do exército ucraniano. Eles afirmaram que foram mais de 130 alvos atingidos em toda a zona de combate, entre depósitos de munição, posições temporárias de tropas e alvos logísticos. O relatório das últimas 24 horas do Ministério de Defesa da Rússia afirmou que as defesas antiaéreas russas teriam abatido nada menos que 123 drones ucranianos e também teriam derrubado 6 bombas inteligentes JDAM, que são de fabricação americana e guiadas por GPS, bastante utilizadas pelas forças ucranianas nos últimos meses, Um dado curioso que eles apontaram é que 47 desses drones teriam sido abatidos fora da chamada zona da Operação Militar Especial, ou seja, fora do território diretamente ligado ao conflito na Ucrânia. Isso levanta dúvidas sobre a expansão das ações aéreas ucranianas e até sobre os riscos em áreas mais afastadas do fronte principal. E aí o Ministério aproveitou para divulgar aquele compilado de números desde o início da guerra, ou como eles chamam, desde o começo da Operação Militar Especial.
De acordo com esse levantamento feito por eles, as forças russas teriam destruído até agora 663 aviões de guerra ucranianos, 283 helicópteros, mais de 60 mil drones, 607 sistemas de defesa antiaérea, mais de 23 mil tanques e veículos blindados, 1.565 lançadores múltiplos de foguete, mais de 25 mil peças de artilharia e morteiros e cerca de 36 mil veículos militares diversos. Bom, esses números são impressionantes, né? Gente, é importante lembrar que eles refletem a versão russa dos fatos. A gente sabe que nesse tipo de conflito, a guerra da informação corre bem paralela à guerra no campo de batalha, né? Então, cada lado apresenta seus dados com objetivos muito específicos. Bom, já que estamos falando de relatórios oficiais, Kiev afirma que realizou uma série de ataques com drones de longo alcance contra alvos da chamada Base Industrial de Defesa Russa, ou DIB, como vem sendo chamada em relatórios especializados. Segundo o Estado-Maior da Ucrânia, esses ataques foram conduzidos em conjunto pelas Forças Especiais e pelo Serviço de Segurança da Ucrânia, o SBU. Um dos alvos principais foi a fábrica Kronstadt, localizada em Dubna, no Oblast de Moscou. Essa fábrica seria estratégica porque fabrica sistemas de controle terrestre para vários drones utilizados pela Rússia, entre eles o Orion, Inokodets, Molnia, Grom, Termin, Hélios e Sirius. E sobre esse último ataque, gente, há imagens geolocalizadas que mostram realmente que os drones ucranianos de fato atingiram a instalação. Bom, ainda em Dubna, segundo os ucranianos, a SBU também conseguiu atingir a fábrica Raduga, que é especializada na produção de mísseis de cruzeiro, inclusive modelos bastante usados nos ataques aéreos contra as cidades ucranianas, como os KH-101, os KH-55, os KH-69 e os KH-59MK. Bom, gente, mudando para o núcleo diplomático, o Kremlin afirmou hoje, quinta-feira, que ainda aguarda uma resposta formal da Ucrânia sobre uma proposta para retomar negociações de paz, com uma nova rodada marcada para o dia 2 de junho em Istambul. De acordo com o porta-voz Dmitry Peskov, Moscou teria preparado um memorando com o que considera os pontos-chave para superar as causas do conflito, mas até agora Kiev não teria respondido. E aí vem aquela troca de acusações, né? O chanceler ucraniano, Andriy Sybiha, disse que a Rússia deveria apresentar logo esse memorando em vez de esperar até a semana seguinte. Peskov rebateu, dizendo que isso seria uma posição não construtiva. Já o ministro da Defesa da Ucrânia, Rustem Umerov, declarou que Kiev já apresentou sua proposta de solução e que agora é Moscou que está atrasando o processo. Bom, gente, atravessando o Mediterrâneo, o ministro das Finanças de Israel, Bezalel Smotrich, anunciou que o governo aprovou a criação de 22 novos assentamentos judaicos na Cisjordânia ocupada. Smotrich, que tem uma linha política ultranacionalista e defende abertamente a soberania israelense sobre toda a Cisjordânia, afirmou que os assentamentos vão ficar na região norte, embora não tenha especificado bem os locais exatos, né? Fontes da mídia israelense indicam que parte dessas novas estruturas seriam legalizações de outputs já existentes, aqueles assentamentos informais que, com o tempo, acabam recebendo status oficial. A decisão foi bastante criticada pela autoridade palestina, pelo Hamas e por organizações de direitos humanos. Segundo Nabil Abu Hudeineh, porta-voz do presidente Abbas, essa medida representa uma escalada perigosa, com Israel tentando impedir a todo custo a criação de um Estado palestino. Ele também pediu que os Estados Unidos intervenham nessa situação, A ONG israelense B'Tselem foi além e acusou o governo de Netanyahu de promover supremacia judaica através do roubo de terras e da limpeza étnica na Cisjordânia. E como temos visto, países como o Reino Unido, França e Canadá já alertaram que podem impor sanções direcionadas caso a expansão dos assentamentos continue. O apoio, por outro lado, veio de lideranças do movimento de colonos, como Israel Gantz, presidente do Conselho de Yesha, que celebrou a decisão como uma afirmação do direito de Israel sobre a terra. Hoje, gente, só para vocês terem uma ideia, cerca de 700 mil colonos israelenses vivem em meio a 2,7 milhões de palestinos na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental. O direito internacional, as Nações Unidas e a maioria da comunidade internacional considera esses assentamentos ilegais, Já Israel, com a sua própria legislação interna, reconhece muito deles como legítimos. E a verdade, gente, é que essa expansão de assentamentos aumentou bastante desde o início do conflito em Gaza, que já passa de 20 meses.
Ao mesmo tempo, a violência entre colonos e palestinos na Cisjordânia também tem crescido e as operações militares israelenses na região continuam intensas. Bom, gente, agora a gente muda completamente de cenário, né? Saindo da guerra e da geopolítica externa para falar de algo que mexeu bastante com os bastidores da política nos Estados Unidos e, claro, com o mundo da tecnologia e dos negócios. Bom, o que aconteceu? Elon Musk, CEO da Tesla e figura polêmica que todos vocês já conhecem, está deixando a administração Trump. Isso foi confirmado por uma fonte da Casa Branca na noite de ontem, quarta-feira, dizendo que o chamado off-boarding, ou seja, o desligamento oficial dele, começaria naquela mesma noite. Musk, que vinha atuando como funcionário especial do governo no Departamento de Eficiência Governamental, o tal do Dodge Service, fez o anúncio de saída pelo X, né? Segundo fontes próximas, não houve nenhuma cerimônia. Na verdade, ele nem chegou a ter uma conversa direta com Trump antes de anunciar a saída. Uma das fontes afirmou que a decisão foi tomada em nível sênior, dentro da equipe da Casa Branca. Como vocês devem saber, Musk criticou publicamente o novo pacote de impostos proposto por Trump, né? Chamando a medida de cara demais e dizendo que ela poderia minar o trabalho que ele vinha fazendo no Dodge. E isso teria irritado profundamente alguns nomes fortes do governo, como o vice-chefe de gabinete Stephen Miller. Tanto que, segundo relatos, o governo teve que correr para tranquilizar senadoras republicanas e reforçar que Trump ainda apoiava o projeto fiscal. É importante lembrar, gente, que apesar da saída, Musk ainda tem proximidade com Trump, né? Mas o clima já vinha azedando há algum tempo. Desde a posse, Musk vem ganhando muito espaço no entorno trumpista, sempre com aquela postura provocadora e desafiadora, né? Pouco afeita às normas institucionais, se bem que Trump também não é, né? Inclusive, quem acompanha deve lembrar da cena em fevereiro no CPAC, aquela conferência conservadora, quando ele apareceu no palco com uma motosserra metálica vermelha, dizendo que era a motosserra da burocracia e a plateia foi ao delírio, né? Ele estava ao lado do Milei da Argentina, acho que vocês viram isso. E durante a campanha, Musk prometia que o Dodge conseguiria cortar pelo menos 2 trilhões de dólares em gastos federais. Mas até agora, segundo o próprio órgão, as economias estariam em torno de 175 bilhões, um número que ainda não foi possível verificar de forma independente. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.